Se você desenha, você com certeza já ouviu falar dos lápis da Tris Megasoft, tá? Esses lápis são conhecidos por muita gente como um dos melhores lápis escolares. Eles são os lápis favoritos de muitos desenhistas que gostam de pintar. Você quer saber se os lápis realmente são bons? Nesse vídeo eu testei uma caixinha de 12 cores e mostrei todos os pontos positivos e negativos que eu achei no lápis. Assiste esse vídeo até o final que você também vai entender muito sobre esse material. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer uma review, tá? Sobre os lápis da Tris Megasoft. Eu vou desenhar esse desenho do Zoro atrás que eu tô fazendo. Vou pintar no caso. E eu só usei uma caixinha de 12 cores, tá bom? Usei basicamente o desenho inteiro, uma caixinha de 12 cores. E lógico, usei caneta gel, usei uma caneta para contorno, lógico, mas na pintura só foi realmente a caixinha de 12 cores, tá, da Megasoft. Eu consegui fazer o desenho tranquilamente, não tive grandes problemas em escolha de cores, tal, mas isso eu vou falar mais sobre o vídeo, tá? Então vamos agora para os pontos positivos e negativos do lápis. Primeiramente vou falar da caixinha, tá? A caixinha de lápis de cor, que é uma caixinha que eu achei bonita. Eu achei também que ela é bem resistente, ela é bem dura, então ela não acho que ela vai quebrar fácil. Essa aí a minha veio 3 lápis de gratuito ali e tal. Essa caixinha tá bem novinha, tá? É o primeiro desenho que eu faço realmente. Eu tô gravando esse videozinho mostrando os lápis depois que eu já pintei o desenho, então alguns já estão gastos. Mas eu peguei o amarelo que eu não usei. Uma coisa muito importante que eu achei desse lápis, ele é triangular. O formato dele é diferente de um Ecolápis, por exemplo. E o que isso afeta? Pra mim eu gostei porque eu senti que é melhor de segurar. Enquanto ficar horas e horas segurando é melhor, tá? Mas isso eu já falo mais um pouco, tá? E aqui são todos os tons da caixinha 12 cores. É uma caixinha normal, vem um tom de pele, um vermelho, um laranja, um azul, um roxo, um verde, 2 verdes, né? Nada demais, tá? Foi basicamente esses tons que vieram. Foi nada demais, uma caixinha bem interessante, vem os tons bons, tá? Não senti que faltou nenhum tom ali. Falando um pouquinho mais sobre essa parte do triangular, isso ajuda muito, na minha opinião, ficou muito melhor de segurar. Porque quando você pinta, por exemplo, passa 1, 2, 3 horas pintando, às vezes acaba cansando sua mão, seu dedo acaba cansando, dependendo da forma que você segura o lápis. Por exemplo, quando tu vai escrever um lápis, muita gente tem um calo no segundo dedo por causa do formato. E esse formato triangular, na minha opinião, ficou muito bom para segurar, eu não tive dificuldade nenhuma, não cansei, tá? Isso eu achei um ponto muito positivo que até eu me surpreendi. Eu não achei que ia mudar tanta coisa, mas realmente, na minha opinião, muda. Achei que ficou muito melhor e isso é um grande ponto positivo do lápis. Outro ponto. O lápis ele mistura muito bem mesmo, tá? Eu não tive dificuldade nenhuma para fazer mistura. Esse desenho inteiro eu não usei branco, tá? E isso é uma coisa que eu achei que poderia me prejudicar, porque essa caixinha não veio branco, que é uma coisa que eu acho que é um erro de todas as caixinhas de lápis de cor. Toda caixinha de lápis de cor tinha que vir branco, é a cor principal, mas sabemos que não vem já para estimular, tu tem que comprar uma caixinha maior, né? Mas mesmo sem o branco esse desenho, eu consegui misturar muito bem. Ele pega o pigmento no papel muito fácil, tá bom? A minha folha, eu gosto da minha folha, ela é boa, ela realmente não tem dificuldade, mas eu senti muita facilidade mesmo para misturar as cores. E para deixar o uniforme também eu achei muito bom, assim. Eu não tive dificuldade, não tive que ficar passando várias camadas para deixar o uniforme. Eu realmente gostei muito desse aspecto. O lápis ele mistura muito bem, ele reage muito bem a camadas, ele é muito fácil para deixar uma pintura uniforme.
né? E isso é uma coisa que me agradou muito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de misturar bastante cores na minha pintura. Eu nunca gosto de usar tipo um tom só numa pele, um tom só numa roupa. Sempre gosto de botar 2, 3 tons, fazer mais sombras para deixar o desenho mais bonito. Eu acho que dá uma beleza a mais no desenho. Então esse lápis, essa mistura, essa facilidade me ajudou bastante. Eu gostei muito nisso. Por o lápis também ser muito macio, e eu achei um ponto muito bom dele é a sua ponta, que eu não achei ela frágil. Em nenhum momento eu pintei todo esse desenho, em nenhum momento a ponta quebrou, em nenhum momento a ponta deu problema. Eu não derrubei também, então eu não sei a resistência do impacto, né? Se tu derrubar, se acontecer um acidente desse, eu não sei se ele vai resistir, acho que sim. Mas em nenhum momento ele quebrou. E também eu não tive nenhuma dificuldade para apontar o lápis. Não tive dificuldade nenhuma para fazer isso. E por que eu tô falando isso? Por exemplo, os lápis da Faber-Castell Eco Lápis, por eles serem uns lápis um pouco mais rígidos, eles não quebram a ponta com facilidade, mas eles também não são tão fáceis de apontar. Você tem que ter um apontador bom. Se o apontador tiver meio gasto, ele já não aponta tão bem. Então você tem que ter um cuidado maior com o seu apontador. Nesse lápis aqui não. Botei no meu apontador, ele apontou muito bem, deixou a ponta bem fina. E para quem não sabe, deixar a ponta fina do lápis ajuda muito a misturar as cores. É a melhor forma de tu aplicar o lápis no papel, é deixando a ponta fina, tá? Quanto mais fina, melhor ela vai deixar uniforme. Lógico, assim tu gasta mais os lápis, né? Mas vale a pena sim você deixar a ponta mais fina. Então eu consegui deixar a ponta bem fina usando o apontador, não tive dificuldade nenhuma. Não precisei ficar apontando todas as vezes, tá? Eu acho que ele teve uma duração boa. Ele não foi um lápis que derrete na folha, por exemplo, o Super Soft. O Super Soft é um lápis que ele vai muito rápido, por ser muito macio. Esse lápis eu não achei que tem um problema desse. Ele é um lápis que mistura muito bem a cor, ele aplica muito bem, tá? Eu gostei bastante do lápis mesmo. A pintura é uma pintura bem viva, as cores são bem vivas, as cores não são opacas, as cores não são muito escuras, não são muito sem vida, as cores realmente são bem vivas. E ainda somando na coisa de misturar bem, esse lápis realmente foi muito bom, tá? Para o meu estilo de pintura, esse lápis é perfeito. Se assim como você gosta de misturar bastante cores, esse lápis é um lápis muito bom para você. Ele vai misturar muito bem, tá? E isso ajuda tanto na quantidade de cores necessária que você precisa. Por exemplo, esse lápis aqui, 12 cores, você consegue fazer qualquer desenho, porque ele tem uma facilidade para misturar, tá? E você precisa misturar as cores em algum momento. Isso eu digo mais pra frente, eu vou dizer um pouco mais nos defeitos, que eu acho que o lápis tem um defeito, mas isso eu já falo. Então você precisa misturar em alguns casos, e isso fica muito bom, porque ele mistura muito fácil. Então você consegue fazer qualquer desenho com essas 12 cores. Por exemplo, na pele, lá no final do vídeo, tá? Vocês vão ver isso lá no final do vídeo. Eu usei marrom, a cor rosa claro, que é um nude, que tem um nome, tá? O lápis de cor ele tem um nome, que isso é uma coisa também muito boa, porque alguns lápis de cor não vem o nome. Não vem o nome no lápis, isso é muito ruim para principalmente pessoas que estão começando. Eu já entendo, eu botando no papel já consigo ver meio qual é o tom, qual é a cor. Eu por ter um pouco mais de experiência, eu já consigo identificar, mas alguém que começou a pintar agora provavelmente vai ter dificuldade. Então saber o nome da cor ajuda bastante, tá? Então isso eu realmente acho um ponto bem interessante do lápis, que alguns lápis não tem. Então ele tem as cores, e as cores que eu usei principalmente na pele, que é uma grande dificuldade de muita gente, foi um marrom, foi um rosa claro, e depois eu passei em preto em algumas partes para fazer um marrom mais escuro. E isso foi uma coisa que
eu sinceramente fiquei com um pouco de receio, tá? Porque eu fiquei com medo de, sei lá, o preto escurecer muito e ficar muito, muito escuro, ficar muito destoante. Mas porque o lápis conseguiu, porque o lápis mistura bem, eu consegui deixar o preto de uma forma bem assim suave, que não pareça preto. Se você olhar no desenho, agora você vai saber, e depois lá no final você vai saber que eu apliquei preto. Mas se você olhar, você só vai achar que é um marrom escuro, né? Então eu consegui deixar esse tom mais escuro assim, usando o preto, por ele ser ser muito bom para misturar, eu consegui fazer esse jogo, tá? Então isso é um exemplo de que mesmo com 12 cores você consegue aplicar vários desenhos, você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, ali na parte da espada, eu usei um amarelo que tecnicamente seria um dourado, né? Seria um dourado. Na minha referência estava um dourado, mas como eu não tenho dourado, eu usei um amarelo e eu misturei um pouco com marrom para dar um aspecto mais envelhecido. Então nas sombras eu usei um marrom para dar realmente um aspecto mais de um aço, mais de um metal, e ali em algumas partes eu deixei bastante iluminação, bastante parte em branca para dar um reflexo, porque o ferro, o aço, ele reflete muito a luz, né? Por exemplo, uma armadura de ferro reflete muita luz. Então eu fiz meio que esse jogo. Eu não tinha o dourado, então o que eu peguei? Eu usei bastante marrom ali, deixei bastante partes com marrom para dar um aspecto mais envelhecido ao amarelo, para não ficar aquele amarelo muito vivo, estilo, sabe, Super Saiyajin. Quando você for desenhar um cabelo do Super Saiyajin, você quer um amarelo muito vivo, para realmente chamar a atenção. Agora, quando você vai fazer uma parte mais dourada, você quer um amarelo um pouco mais opaco, que aí o ideal realmente é você usar a cor dourada, obviamente. Mas se você não tiver o dourado, como eu não tinha nessa situação, usa essa técnica. Usa o amarelo e o faz sombras com marrom. E toma cuidado para o marrom não sobrepor o amarelo, porque como o marrom é uma cor escura e o amarelo é uma cor bem clara, se você aplicar um marrom muito escuro, você não vai conseguir misturar com o amarelo. Nesse lápis eles misturam bem, então você vai conseguir ter mais facilidade para isso. Mas cuide não só com esse lápis, com qualquer lápis. Use o marrom fraquinho, vai aplicando camadas, começa aplicando um marrom bem fraquinho, vai aplicando amarelo. Achou que ficou muito claro a parte do marrom, aplica outra camada de marrom fraquinho e vai fazendo isso até achar o tom ideal, tá? Vamos terminar na parte de dourado, que acho que é uma dica bem interessante. Usei o marrom para deixar um pouco mais envelhecido e usei o amarelo e apliquei bastante luz, tá bom? Então eu consegui fazer o dourado mesmo sem ter um dourado, tá? Então isso você vê que eu aplico basicamente em todo o desenho. Eu consigo chegar em vários tons por eu saber misturar as cores. E essa mistura de cores, novamente, eu tô repetindo várias vezes isso, porque realmente, na minha opinião, eu gostei muito disso. Eu acho que pro meu estilo de pintura, eu adorei essa parte. Ele mistura as cores muito bem. As cores já são bem vivas, então você saber misturar as cores, se você gosta de misturar e você sabe misturar, esse lápis vai cair que é uma luva pra ti, tá? Esses são os pontos positivos do lápis. Agora vamos para os pontos negativos do lápis. Uma coisa que eu não gostei do lápis foi que ele é... Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir que se você tá gostando, não se esquece, deixa um like, se inscreve no canal. Muita gente assiste os vídeos do canal e não são inscritos, tá? Isso acaba atrapalhando o algoritmo do YouTube de te divulgar, de te dizer quando que tem mais vídeos novos no canal, tá bom? Então você tá inscrito, você sempre vai ser notificado que o vídeo foi postado no canal e você não vai perder as dicas que eu sempre posto. Eu posto 3 vídeos por semana dando várias dicas, assim como nesse vídeo eu dei algumas dicas de pintura, dei dicas, por exemplo, do lápis, que é o tema do vídeo. Em outros eu também dou dica de esboço, dica de pintura. Então você ser notificado pelos vídeos ajuda muito você a melhorar a desenhar, tá? Então se eu puder contar com a sua inscrição e seu like, eu ficaria muito grato, tá bom? Então agora vamos voltar para o vídeo nos pontos negativos do lápis. Meio claro demais em algumas cores, por exemplo, o marrom e o preto eu achei que são cores muito claras. O marrom e o preto eles são cores que tem que ser bem escuras. Por quê? Porque eles são usados muito para fazer sombra. E a sombra, como o nome mesmo diz, você quer uma sombra, você quer uma parte escura do seu desenho, é sua sombra. Então,
Você ter um tom bem escuro ajuda você a fazer sombra. E como eu disse, eu gosto de aplicar vários tons, então geralmente eu gosto de aplicar uma sombra ou duas sombras na mesma parte de tons diferentes. Então eu geralmente gosto de, por exemplo, na pele eu aplico uma sombra com marrom e em algumas partes eu aplico um marrom ainda mais escuro para gerar mais uma sombra para dar realmente um efeito melhor no desenho. Isso eu gosto de fazer bastante, tá? E nesse desenho, nesse lápis, eu senti que o lápis do marrom e do preto são muito claros, tanto que na pele eu pensei em simplesmente forçar o lápis marrom. Como assim? Na sombra que eu usei o marrom, eu não forcei, eu só apliquei ele naturalmente, tá? Levemente ali, misturando as cores tudo bonitinho. Eu pensei, putz, eu quero algumas partes mais escuras. Se eu forçar, vai dar um contraste? Eu vi que não ia dar um contraste porque o marrom eu achei muito claro. Então o que eu peguei e fiz? Eu apliquei o preto, que é uma parte mais escura. E aí eu fiquei aplicando o preto, aplicando cuidadosamente, tá? Não forcei o preto. Já apliquei ele de leve e por o preto ser um pouco mais claro, ele conseguiu misturar com o marrom, dando a impressão que é só um marrom escuro. Se eu, por exemplo, aplicasse um preto da Faber-Castell, provavelmente não daria certo. Eu teria que tomar muito cuidado, porque eu acho que o preto da Faber-Castell é mais escuro que esse. Então, ele provavelmente ia sobrepor o marrom e ia ficar parecendo uma parte preta, não uma parte marrom escura. E aí você acha, isso é um ponto negativo da Faber-Castell Ecolapse, por exemplo, o preto dela? Não, porque o preto ele é uma cor que tem que ser escura mesmo. É um ponto negativo da atriz. O preto da atriz que é muito claro, não que o preto da Faber-Castell é muito escuro, entendeu? Porque a cor preta é realmente uma cor escura. Você quer quando você for passar preto no desenho, você quer realmente que seja bem escuro. Então você ter um preto claro não é bom. Apesar de eu ter conseguido usar nesse desenho ao meu favor isso não é uma coisa positiva, tá? E não é uma coisa que eu gostei, tá? Eu acho que as cores, principalmente a cor escura, o marrom, o preto, acho que tinham que ser cores mais escuras um pouco, tá? Outra coisa. O lápis ele deixa algumas cerinhas no papel, que é como se que é o pigmento lápis que ele vai soltando, ele não só solta, né, ele não só espalha a cor do lápis no papel, mas ele também deixa um pouco de cera. Assim, realmente você consegue ver certinho o pigmento. Você tá pintando, quando você vê tá cheio de pigmento. Então você geralmente aconselha que fique limpando, porque aquele pigmento, dependendo se você esfregar, ele pode meio que aplicar no papel, aí você pode borrar. Então, por exemplo, você tá desenhando por exemplo, nesse desenho aí, a parte ali do ombro que tem uma linha que divide o ombro com a capa. Um exemplo. Você tá pintando a parte da pele ou a parte da capa. Tá pintando a parte da capa do verde, vai soltar esses pigmentos, essas ceras, e que se você esfregar, pode ser que você acabe aplicando o verde em cima da pele. Isso vai borrar um pouco, lógico, não vai ser vai estragar seu desenho, mas isso vai atrapalhar, que vai acabar manchando meio que seu desenho. Então aí na hora, depois que você aplicar a ponta da pele, você meio que vai misturar com o verde, você pode ainda, vai ter conserto, tá? Mas toma cuidado para realmente não acontecer isso, que pode ser uma coisa que te atrapalhe um pouquinho, tá? Mas sinceramente não é muitos pontos negativos lápis. Na minha opinião, o marrom tinha que ser um pouco mais escuro e o preto também, tá? São principalmente essas duas cores. Por exemplo, eu usei o azul escuro nesse desenho, o roxo. Eu achei que essas cores têm uma tonalidade boa, elas não precisavam ser mais escuras. Mas o marrom e o preto são as cores mais escuras de uma caixinha de lápis de cor. Eu acho que elas tinham que ser mais escuras, tá? Então, basicamente foi isso, tá? Foi esse ponto negativo que eu achei. E essa parte da selinha que é uma coisa que atrapalha um pouquinho, mas nada demais, tá? É um lápis muito bom, recomendo muito vocês testarem, principalmente vocês gostarem de misturar bem as cores. Isso ajuda muito, tá? Um lápis realmente muito bom, tá?
Então eu super recomendo que você use esse lápis. Foi assim que ficou o desenho. Eu não gravei a parte das espadas, que foi a mesma pintura que eu fiz no haki, eu fiz nas espadas, tá bom? Então espero que tenham gostado. Vou botar aí no card um review que eu já fiz do Faber Ecolapse, tá bom? Assiste esse vídeo também, que lá eu também faço o mesmo estilo de vídeo e é um lápis bem diferente desse, tá bom? Então espero que tenham gostado. Deixe um like, não se esqueça. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!